Amigos queridos, desculpem, é que tem alguém falando em inglês comigo aqui. Amigos queridos, irmãos de caminhada, vamos respirar suave e profundamente, relaxando o nosso corpo, buscando o nosso íntimo, a nossa força interior, buscando o nosso mentor espiritual. Vamos suavemente nos conectando com o Pai Maior, com toda a egrégora da Casa Lucas de Assis, com a tia Ziza, com o mentor espiritual deste trabalho, deste estudo, de toda a egrégora responsável para o estudo, para o nosso conhecimento, para o nosso progresso. Assim, mais relaxados, mais abertos, vamos nos entregando com a esperança que esse aprendizado seja não só para esta vida, mas para todas as próximas e para o nosso dia a dia, e que possamos compartilhar tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que é da luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Vamos lá então, pessoal. Capítulo 21 do livro Boa Nova, a lição da vigilância. Aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação, em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse: E que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte, terão compreendido a substância de minhas pregações? João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Simão, o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades que acreditavam ser o mestre o mesmo João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Jesus escutou-lhe as observações com habitual carinho e inquiriu: Os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis quem eu sou? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus,
envolvendo-o num amoroso sorriso. Porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé, edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu, esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Através da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Venho buscar os Pessoal, tem algum microfone aberto aí, tá batendo bastante, tá? Venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso pai. E qual o pegureiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mistério o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça, e não fugirei ao testemunho. Havendo pequena pausa na sua locução, Filipe aproveitou-a para interrogar emocionado. Mestre, como pode ser isso se sois o modelo supremo da bondade? O sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu sentimento, retrucou: Vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais gravado em seu peso se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações inoportunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso nas curvas do caminho. Os apóstolos entreolharam-se surpresos, e o Messias continuou: Não espereis por triunfos, que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes
me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces. Dar-me-ão fel e vinagre, quando manifestar sede, para que se cumpram as escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. O mestre calou-se comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou, em particular: Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus, com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois neste instante falas pelo espírito do mal. Verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo com ele. Em verdade, ponderara melhor suas expressões irrefletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam numa alegria nova. Mas sem poder soptar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Simão, respondeu o Messias bondosamente, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves aos céus, ao céu. Mas na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho, terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando o Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Fim de capítulo. Bom,
Então, esse capítulo, na realidade, até esse e o próximo, né, que é o que vai falar de novo da Maria de Magdala, que a gente já tratou na semana passada, eles parecem que até ser um em sequência do outro, mas até em ordem inversa. Poderia ser o próximo, sequência do anterior da Maria. Porque ele já estudou a crucificação de Jesus e agora está retornando à prévia, antes de ele ser crucificado. Então, tem aí se bem que isso, na realidade, são crônicas, né, que ele escreveu e depois catalogou em capítulos, né, que talvez tenha a ordem que não está conferindo. Mas esse estudo aí, essas menções, e a pregação de Jesus para os discípulos como um todo, e também ao Pedro, que é o representante que foi designado para liderar todo esse processo, não que significa que seja o espírito mais elevado entre os discípulos, mas o que tinha a incumbência de levar a obra de Jesus nessa transição tanto espiritual como material fundamental, porque aí ele dá até aquela conotação de Pedro, pedra, né? Ele tem Pedro por ser a pedra da minha igreja, a pedra do meu evangelho. Então, é a sedimentação material no mundo dos encarnados, no mundo material nessa nossa dimensão, que Pedro era o representante. E o Pedro levou aquela de Jesus ali, porque ele estava invocando, como sempre a gente diz assim, que esse livro aqui invoca tudo, um pedaço de cada um da nossa estrutura mental, intelectual, cultural, na nossa formação religiosa. Todo o somatório desses discípulos, de todos os apóstolos, é o que nós somos, a coletividade da civilização humana. E o Pedro, nesse aspecto, junto com os outros discípulos, ele invoca aqui o fraquejamento da fé. É aquela coisa que todos nós temos um pouco ou assistimos do dia a dia nas nossas relações. Onde é que está Deus que permitiu que tal coisa ocorresse? Nós mesmos, quem sabe lá em algum momento da nossa vida, a gente não se revoltou contra Deus porque tal coisa aconteceu conosco? Nós mesmos, às vezes, não pensamos assim, mas eu que tenho uma vida, procuro ser certinho, bonzinho, até faço coisas boas, por que me acontece tanta coisa de errado? Isso, na expressão do que está ali com os apóstolos, é isso. Então, eles estavam se defrontando com Jesus, que fez tudo o que fez, era tudo que era, e eles assistiam, e mesmo assim, Jesus preparava todos para o Calvário, o que ia acontecer com ele, predizendo já o que ia acontecer com aquelas torturas, com o sacrifício final e tal, e com a necessidade de perdoar. E esse perdão, necessidade de se submeter a esse sacrifício, né? Não esquecer que esse sacrifício é o ofício, o trabalho sagrado, sacro ofício, né? O trabalho sagrado. Então, o trabalho sagrado de cada um de seguir o caminho do bem, ou seja, seguir o evangelho. A gente tem que procurar, porque para a gente enraizar o cristianismo, o evangelho, tem que compreender cada uma das palavras que a gente diz. A gente foi educado na nossa formação religiosa, eu vejo assim para mim, que fui católico lá quando era criança, adolescente, é de assistir, ouvir palavras sem compreender. Ouvir sobre fé, sobre Deus, sobre amor, sobre essas palavras, um sacrifício, isso, aquilo, ficando tantas e outras palavras, o que significa isso? Então, quando a gente consegue compreender o que é cada palavra, a gente consegue melhor vivenciar essas palavras. É difícil de compreender. Eu ouvi toda a vida sobre fé, o que é fé? Tu tem que ter fé. E aí, quase que uma acusação. Tem ou não tem fé em Deus? Tem. Vai dizer não. Por que vai dizer não? Mas nem sabe o que ele está dizendo, o que é ter fé em Deus. O que é ter fé? É acreditar de uma forma determinada em determinada coisa. Se eu tenho fé em Deus, o que é Deus? É a energia mais pura do universo, a causa primeira de todas as coisas, ou seja, ela é a causa primária de todas as coisas com a bondade infinita, ou seja, a perfeição plena. Eu tenho fé que a perfeição plena do universo é boa? Tenho. E eu tenho fé de que eu sou parte dessa perfeição? Sim, sou um pedaço, vós sois Deus, eu sou um pedaço de Deus, cada um de nós é um pedaço de Deus. E tem uma vocação para lá adiante compartilhar dessa perfeição, mas sem conhecimento, ou seja, não sabemos, nós somos criados simples e ignorantes. Aí vem mais uma palavra, ignorante o que é? Aquele que não aprendeu a ler e escrever? Não, a ignorância não vivenciou determinadas experiências para conseguir
vencer determinados obstáculos que a nossa imperfeição vai nos colocar adiante. Ou seja, não é Deus que coloca para nós os obstáculos, e sim é o exercício da nossa imperfeição que gera esses obstáculos à nossa frente. E esses obstáculos, mais adiante, nós vamos enfrentar. Nós, na nossa formação simples e ignorante, cometemos erros, e esses erros eles vão ser colocados à nossa frente como forma de superá-los, reparando. Quer dizer, se a gente estudar sobre esse aspecto, que é só a doutrina espírita que nos dá essa capacidade de... Não vejo outra doutrina religiosa, outra cultura, né, transcendental, que nos, talvez lá os budistas e outras consciências, culturas orientais, que têm essa vocação de aprofundar a consciência, quer dizer, aprofundar o pensamento para compreender o processo. E a doutrina espírita nos dá isso. Então, a gente consegue compreender o universo, a perfeição do universo, como uma energia que está presente em todos os lugares, é Deus. Compreender que a necessidade de acreditar de forma determinada, ter convicção de que percebe esse processo todo, tem fé, e que para viver tudo isso tem que pensar no bem, com o prazer de pensar no bem, que é o amor. Então, se a gente for... o grande propósito de Jesus nesses diálogos, nessa vocação, é de preparar cada um com a sua fé, até a percepção de que a vida nessa encarnação ela é extremamente transitória. E o que mais vale, e que ele diz, é esse reino de Deus que está dentro de nós. O que é o reino de Deus? Essa concepção de que o perfeito está dentro de nós. Eu tenho que vivenciar esse perfeito, procurar vivenciar esse perfeito, que eu vou me sentir inserido nessa perfeição, vai dar um estado de êxtase espiritual. E isso suplanta as dificuldades materiais, determinadas dificuldades, né, no nosso campo da saúde, na nossa imperfeição fluídica até do nosso corpo físico, a nossa vivência material e assim por diante. Isso que faz com que, quer dizer, que Jesus queria incutir nos apóstolos e no seu ensinamento, e isso, felizmente, ficou registrado para nós, e esse estudo mais aprofundado nos leva a essa reflexão. Que coisa boa que seja assim, né? Oi. Francisco, eu gostei bastante desse capítulo, porque mostra a grandeza de Jesus, né? Ele viu que em toda a vida dele, só pelas palavras, ele não conseguiria, entendeu, demonstrar a verdadeira intenção dele, né, nessa vinda, né, de todo esse trabalho que ele teve, desses milhares de anos para se densificar, criação do planeta, toda essa situação, mas que ele ainda deveria, né, que ele fez ainda foi pela prática. Ele teve que sofrer o máximo possível para que todos ainda pudessem entender, né, a grandeza da bondade, né, e sempre, né, ele ainda colocou ali a questão do náufrago, né, e do amigo da beira da praia, que não conseguiria passar isso se ele não tivesse vivenciado também de alguma forma, né? Então Jesus mostra muito, muito fora do padrão, né? É isso aí. Mas é isso aí, eu acho que essa reflexão ela vale bastante para nós, e é assim que a gente tem que procurar ler as obras espíritas. Isso que é o verdadeiro estudo da doutrina espírita. Não ler o livro ou mensurar um romance que vai ter início e fim, que até é muito bom, bonito. A obra que tu vai ver sobre o aspecto histórico, tem muito de história nas obras espíritas, mas é o significado da mensagem. E esse significado da mensagem, quando a gente pensa e tenta concatenar, e isso nos dá assim, abre um leque, a nossa mente se expande, e ela passa a se expandir de tal forma que ela sai do nosso universo e compartilha desse universo superior, que é esse reino de Deus que está dentro de nós. Vamos tocar então, Flávio? Vamos lá, capítulo 22. A mulher e a ressurreição. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam lentamente, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer nos traços fisionômicos as emoções contraditórias de sua alma, enquanto Jesus o observava, adivinhando-lhe os pensamentos mais recônditos. Que tens tu, Simão? Perguntou o mestre, com o seu olhar penetrante e amigo.
Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu a perceber, por um gesto, os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga para penetrar os umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Mestre, respondeu com timidez, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo, por antecipação, o pensamento do pescador e observando seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura. Quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Nada temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai, e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os desígnios sábios e misericordiosos. Assim falou o mestre, cheio de bondade, e espraiando o olhar compassivo sobre as águas, levemente encrespadas pelo beijo dos ventos do crepúsculo, continuou, num misto de energia e doçura. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando o animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco, e a mulher sempre sofredora. O velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. Mestre, retrucou altamente surpreendido, vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer, então, que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Uma e outro são iguais perante Deus, esclareceu o Cristo amorosamente, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa, no silêncio, desconhecida de todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos, ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo o amor. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores.
Simão Pedro ouviu o mestre tomado de profundo enlevo e santificado fervor admirativo. Tendes razão, senhor, murmurou, entre humilde e satisfeito. Sim, Pedro, temos razão, replicou Jesus com bondade. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. O apóstolo do Tiberíades ouvira as derradeiras palavras do Divino Mestre, tomado de surpresa. Conservou-se, no entanto, em silêncio, ante o sorriso doce do Messias. Muito distante, o último beijo do sol punha um reflexo dourado no leque móvel das águas que as correntes claras do Jordão enriqueciam. Simão Pedro, fatigado do labor diário, preparou-se para descansar, com sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheias de luz e esperança divinas, dissipavam as obscuridades da lei de Moisés. 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara mortos, sarar enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhar assim, sangrando de dor nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, olvidada a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. O barco da fé não sobrara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos, como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Foi então, quando na manhã do 3º dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria, ainda uma vez, aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria, uma vez mais, contemplar o Mestre adorado, para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Estupefata por não encontrar o corpo, já se retirava entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz, carinhosa e meiga, exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria! Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos num suave transporte de afetos, como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura,
Jesus a afastou, esclarecendo: não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou, então, na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida, e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo, e outros ouvidos escutaram a voz luxuosa e persuasiva nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. E por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova, e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados, como Ernest Renan, numa de suas obras: a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos, com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira paterna. Esse já é outro capítulo, Flávia. Ai, perdão, então não tá. Começa ali no... Faltou uma frase. Como Ernest Renan, numa de suas obras: onde está o sábio da terra, que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? E aí termina. Isso aqui não tem. Tá, Não. então não tem aqui. Então tá, final de capítulo, pessoal. Obrigada. Imagina. Eu só não entendi o seguinte, acabou aonde, hein? Acabou nessa frase que eu li. Onde está o sábio da terra, que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Era a frase desse pensador, desse do Ernest Renan. É. Pois é. Bom, na semana que vem tem que ver direitinho onde é que é para continuar. Tá. E olha só, tá bem confuso mesmo, porque ali onde começa o capítulo 23, o servo bom começa com essa frase que a gente viu agora do Ernest Renan, então ficou desconfigurado ali. Mas depois a gente com calma. Tá lá embaixo, em cima do servo bom. O servo bom começa com a condenação das riquezas. Então não sei por que desconfigurou e a frase do pensador foi para o início do capítulo 23, tá bem. Se trocou. Bom, então, na realidade, esse capítulo da Maria de Magdala, claro que daí a passagem dele na crucificação, agora dá para entender assim cada vez mais por que o Chico Xavier sempre dizia, né, que um dos livros que mais se sentiu comovido quando ele psicografou foi esse aqui. Tá? Foi esse aqui e o Paulo Estevam. E a gente vê o porquê, né? Porque ele era o próprio João, ele vivenciou boa parte de tudo isso que está sendo contado, e quando o Humberto de Campos busca essas informações no plano espiritual e passa para o Chico Xavier médium, ele revive uma história que ele vivenciou, e com uma curiosidade maior, com uma riqueza de detalhes que não há em livro nenhum de história, nem na Bíblia, nem nos Evangelhos, muito menos essa parte que fala de Maria de Magdala, porque, querendo ou não, a gente tem que reconhecer que os evangelhos, né, e a própria história antiga é muito machista, né? Ela coloca as mulheres num segundo plano, bem segundo plano, e principalmente aqui
os próprios apóstolos, os discípulos, achavam que a Maria e outras mulheres que se aproximavam, pode ver que ele tem citações de outras mulheres também, que se aproximavam de Jesus, e eles ficavam extremamente enciumados, principalmente o Pedro. E aí, o que ocorre? Olha só o que vem registrar a própria história, que várias vezes a gente já mencionou, e tem isso sim em várias obras espíritas, né, psicografadas, contam essa passagem da crucificação e ressurreição de Jesus, como foi. Então, foi Maria e mais 2 mulheres que se aproximaram do túmulo, que havia sido doado, e a permissão que foi pedido para o governador na época, para as autoridades da época, para que o José de Arimateia, que era uma pessoa rica, de boa influência, que conheceu Jesus, se comoveu muito com a proposta do Evangelho, José de Arimateia. É uma reencarnação do Vianney Armes, que tem um livro dele aí, que até deixei lá no centro mesmo. Cura d'Ars. É o Cura d'Ars, Francisco, o livro. Cura d'Ars. Isso, o José de Arimateia é a reencarnação dele, né? Então, Isso assim, que tem essa trajetória toda. E esse túmulo, então, que foi doado, que deveria ser Jesus descartado, até nem era para ter um túmulo daqueles ali, mas ele foi fornecido pelo José de Arimateia, e aí houve todo aquele fenômeno, né, que não houve profanação nenhuma, e que, na realidade, houve um fenômeno mediúnico de efeitos físicos que rompeu aquela pedra e que ocorreu tudo que ocorreu, inclusive a própria ressurreição. Se sabe que esse fenômeno, estudando profundamente os fenômenos de efeitos físicos, são possíveis de ocorrer, ainda mais com um espírito puro como Jesus, tá? Ele tinha a capacidade plena de inserção na matéria, nas energias coaguladas. Ele só não exercia esse poder plano. Se ele quisesse, não haveria crucificação nenhuma, não haveria nenhum julgamento da forma que houve. Mas tinha que se fazer, por isso que volta e meia é repetido isso até na própria Bíblia, que a lei tinha que ser cumprida. Tinha um script, tem uma trajetória. Aí isso a gente traz para a nossa vida no dia a dia, vale para cada um de nós também. Cada um de nós tem uma trajetória em pontos gerais que a gente tem que vivenciar numa encarnação. O contorno, quem vai dar, vai ser o exercício nosso do poder da vontade, de aceitação, de quanto a gente pode passar por um obstáculo, mas eu posso passar por um obstáculo de forma diferente, um do outro. Vai depender da aceitação, do envolvimento, da energia que a gente vai dar por esse processo que a gente vai dar de autoaceitação e até de confronto com uma situação adversa, né? Aí que a gente passa também, quantas vezes já se comentou isso, de pessoas que passam por uma dificuldade muito maior que a nossa no campo material e de saúde, conversa com elas, elas demonstram uma determinada felicidade. São felizes dentro de uma situação difícil no campo da saúde, no campo material, das relações, da família, das condições, né? Até muitas vezes até psíquicas, porque posso estar envolvido num momento de turbulência, né, de convivência muito difícil, e essas pessoas se parecem ser mais felizes que a gente. E quantos que têm toda a condição material, toda a saúde do mundo, e vão lá se autodestroem e até aniquilam a própria oportunidade da encarnação. Então, está aqui. Então, esses ensinamentos, essa situação que a gente mais um comparativo que a gente tem que fazer da nossa vida, de como ela é, e como vai lá, Maria se defronta com ele, com aquela situação, e ela já está preparada para ir embora, e aí houve uma voz, Maria, onde vais? E aí ela vê a imagem dele, ele completamente materializado, e tem um gesto com ele. Olha só outro fenômeno, ela teve o impulso de querer abraçá-lo, e ele, não, Maria, não me toques, ainda não fui ao Pai. As pessoas acham, foi o Pai, o que já subiu para o céu. Não, fenômeno físico, mediúnico de efeitos físicos. Ele havia ido espiritualmente ao abismo, perdoar, resgatar a Judas, né? Ter um contato com Judas. O primeiro apóstolo que ele teve contato, na realidade, foi Judas, lá no abismo. E o Judas completamente atormentado, com um sentimento de culpa, não conseguiu nem perceber, isso conta ele depois, lá, aquele Judas, nós já estudamos, Joana d'Arc e outros, né? Ele não tinha nem a condição psíquica
de olhar, perceber a figura de Jesus. E ele estava extremamente atormentado. E Jesus foi lá para praticar o ato do perdão. Só que a passagem de Jesus, por aqueles instantes que ele teve de algum tempo lá embaixo, lá no abismo, ele já saneou o abismo. Foi a época que aquela dimensão espiritual mais recebeu a presença de um sol, né, de purificação, de expansão, que já serviu para uma expansão fluídica de elevação no mundo das trevas. E ele retorna de lá com energias impregnadas daquela dimensão. E o que ele fez? Ele, antes de permitir que Maria o tocasse, ele disse: não fui ao Pai. Ao Pai significa não subi ainda, não depurei minhas energias. E ele faz uma viagem espiritual superior e limpa o seu corpo, o seu carro, a vestimenta perispiritual, impregnada de energias deletérias próprias do mundo inferior. E isso também ocorre pode ver quantas obras se lê. O próprio Inácio Ferreira, de uma forma até mais assim corriqueira para nós, que faz as viagens dele que ele fez naquela de aprendizado lá embaixo, o André Luiz, que eles usam determinadas vestimentas, escafandros, nós mesmos, às vezes em trabalhos mais pesados, que a gente vai fazer, olha, pessoal, vamos se revestir de determinadas indumentárias de proteção para fazer essa viagem astral lá embaixo. Jesus, que era Jesus, que foi em corpo espiritual pleno, se impregnou nessa energia natural, que eu tenho que compactuar para eu ir para determinada região, eu tenho que estar com a vibração daquela região com um comando superior, mas eu tenho que compartilhar aquelas energias para poder interagir. Por que os espíritos superiores se utilizam de espíritos intermediários para tarefas sublimes, mas que são seus mensageiros da luz para realizar tarefas intermediárias inferiores? É exatamente por isso. Para um espírito superior, que ele esteja despido de energias deletérias, para ele é um sacrifício muito grande, quer dizer, é um ofício, olha o trabalho, é um sacro trabalho, sacro ofício, ou seja, um trabalho de edificação, de fazer a tarefa de ir ao mundo inferior e realizar a tarefa de saneamento. Então, use os seus intermediários. Lá no mundo inferior, nessas comunidades trevosas, há estagiários do mundo da luz, impregnados de energias próprias daquela, para assimilar aquele choque fluídico, que realizam de tempos em tempos um processo de auxílio ao alto e fazem um estágio lá embaixo. Como se fosse o quê? Olha, vamos falar sobre o nosso ponto de vista físico aqui. Essa estação espacial que nós temos aqui na Terra, né, que fica a alguns milhares de quilômetros aqui, logo acima aqui, não vão os astronautas, ficam lá determinados meses realizando a sua tarefa com as vestimentas próprias de lá para exatamente para suportar aquela atmosfera rarefeita, e ficando lá, e não pode ficar também anos lá, vai ficar alguns meses. E, ao retornarem, se readaptam, fazendo o seu estágio aqui, quer dizer, de realizar a sua tarefa lá de auxílio, e retornam, e se prepararam para ir. Da mesma forma se dá nessas dimensões espirituais. E vejam só, mais um aprendizado para nós, foi quando Jesus, que era Jesus, a nossa referência, né, de purificação, tem essa investida no mundo das trevas, liberta Judas, dá um comando de libertação para ele, invoca no coração dele o perdão, ou seja, que ele não ficasse com aquela culpa aqui que eu fui fazer para o Bess. O Bess esteve aqui, me perdoou, eu tenho que só assimilar ele. Depois teve o seu processo de resgate de algumas centenas de anos, não foi fácil, lógico, e até hoje, a gente viu aí há pouco um desses capítulos, que é a entrevista que ele faz com Judas. Não, isso aí é uma questão também da civilização humana. Se tratou disso, está lá, já se sublimou, mas há com ele aquela chaga do passado. Ao mesmo tempo que, se não fizesse Jesus, tivesse aquele gesto que ele teve, o tormento seria muito maior, talvez tivesse sucumbido durante esse período todo e não tivesse encontrado, talvez, o caminho da virtude de se tornar depois um seguidor de Jesus. Mas vejam só, então ocorre o fenômeno, não fui ao Pai, subiram espiritualmente, se despiram das energias deletérias. Aí ela corre para contar para os apóstolos, os discípulos, lá ia aparecer logo para ti? Que isso, não acreditei, as duas que estavam lá atrás, não,
eu vi também, e aí foi. Aí o Tomé, que tem aquele diálogo que a gente já falou aqui, que é aquele de dizer, só vendo para crer, e aí ele aparece. Aí ele se materializa mais uma vez, já sublimado, já com uma feição, segundo Maria, né? Uma feição radiante, não com aquelas que ela não compreendia o que era, mas com aquelas energias do astral inferior, já sublimado, expandindo uma luz, uma suavidade, se expandindo para o próprio ambiente. E o Tomé, toque aqui, Tomé. Então, ele estava com as chagas dele, propositalmente, né? Então, podia até não ter mais as chagas, tinha o poder para isso, né? Mas mostrando as chagas para o Tomé, toca aqui, Tomé, vê se sou eu. E aí que tem a frase famosa de que todos nós temos no fogo de São Tomé, né? De achar sempre para crer. Será que é isso? Será que não é? Quantas vezes ele está, ou lê um livro, ou tem um relato, mesmo espiritual, ou mesmo a nossa mediunidade, quantas vezes a gente deixa passar oportunidades porque fica contestando ou colocando em análise de achar, não, isso aí não é meu, não tá... Até que depois você aprende tudo, é aprendizado, saber colocar o filtro, reconhecer que tem o ânima, que tem o animismo, mas que o filtro não vai prejudicar a grande mensagem que seja o endereçamento. Se eu estou em sintonia com o alto, o que vir naquela proteção numa corrente é que vem em nome do alto, em nome de Deus, em nome de Jesus. Alguém quer falar? Ô, Francisco, eu queria falar. Fala. Essa parte aí do que Jesus, né, teve todo esse cuidado para Maria de Magdala não se aproximar dele. Imagina nós, então, num trabalho mediúnico, nós, réis mortais ali trabalhando, e muitas vezes assim, a gente fica na dúvida, né? Será que eu fiquei com alguma ressonância? Não, quando dormir vai dar aquela última limpada. Mas, assim, os cuidados que a gente tem que ter, né? E o que a gente tem que se atentar no final de um trabalho, né? Mas ao mesmo tempo, Flávia, a gente não tem que transformar isso aí também num processo de medo, de temor. Porque vamos supor que a Maria de Magdala houvesse abraçado, ela podia se impregnar momentaneamente daquelas energias, mas não seria uma energia mortal, não seria uma coisa catastrófica, teria um choque fluídico de algum, até porque a ansiedade dela e provavelmente ter baixado a vibração dela de sentir, será que eu estou vendo que loucura, que demônio, influência espiritual de outros querendo utilizar a própria, se ela baixar a vibração, ela poderia ser um instrumento para ocorrer um outro fenômeno ali, assim por diante. Agora, vale claro para nós, no centro espírita, na corrente mediúnica, é lógico que nós estamos assim predispostos a isso, mas também o nosso estudo serve para quê? A orientação que deve ter o dirigente, a orientação para os trabalhos práticos de mediunidade, e saber que se a gente eleva o pensamento, querendo ou não, as energias vão se dissipar ao natural, algum tempo depois, alguns minutos, algumas horas depois. Mas o correto é sair da corrente mediúnica refeito, revitalizado. Pode até ter um determinado cansaço físico, mas jamais a exaustão espiritual. Jamais. Isso não pode. Não pode sair de uma corrente pior do que entrou. Na realidade, o campo de força do Jesus, né, de Jesus, provavelmente tudo que chegasse perto dele é porque era permitido, né? Nenhum espírito trevoso ou nem alguma coisa nesse sentido poderia chegar caso ele não tivesse, por exemplo, se ele tivesse, né, com esse campo de força de luz que ele tem, né, automático pelo espírito sublime, né, pela elevação dele, provavelmente só se aproxima dele ou da onde ele estiver com uma permissão dele para que possa se contemplar, né, dessas benesses, né? Agora, também, a palavra até não é permissão, né? Na realidade, o campo vibratório, por exemplo, de inserção, aí vale para nós também numa corrente mediúnica. É dizer assim, então, só vai chegar espírito bom? Não, vai chegar espírito sofredor. Agora, para Jesus, não é um problema de não permitir. É lógico que o espírito que estivesse envolvido com aquela energia, ele ia acabar cedendo inconscientemente porque ia se sentir melhor, porque o espírito acaba cedendo porque ele se sente melhor com a energia da luz. Tá? E aí o orgulho é que faz com que ele resista. O orgulho de achar que é o cara que tem um propósito de vingança, que tem uma tarefa a executar, que tem, às vezes, um medo, porque tem um grande líder espiritual lá de baixo, por trás, que vai torturá-lo,
que vai cobrar uma determinada postura dele, que dessa vingança pode gerar uma tortura e um aprisionamento lá embaixo. Isso acontece. Não acontece aqui. Não vai no mundo aí do tráfico. O que acontece? Existe felicidade do mundo do tráfico? Olha, um processo permanente de troca, de subserviência, com determinadas vantagens, até momentâneas no campo material, mas sempre de vigilância, e não tem mais a libertação. Não tem mais. E aí, como nós estamos no processo nosso, no mundo dos encarnados, o aniquilamento é a própria encarnação, muitas vezes. E que quem se liberta disso, não se liberta com essa paz, pode ter a paz interior, mas com a paz da convivência naquele ambiente vai ser muito difícil, porque vai ter a vingança. E isso também tem no plano espiritual. Mas, felizmente, no plano espiritual, como também aqui, quando a gente eleva o pensamento, quando sai daquela vibração, a gente sai do radar deles. E o que é sair da vibração aqui deles? Mudar a conduta e se afastar da convivência social deles. Pode ter perseguição? Tem os mecanismos sociais também de recuperação, de afastamento, de preservação da proteção às testemunhas e outras coisas de sair do ambiente, até que muitos acabam trocando até de identidade. Né? Mas isso, é claro, que é outro processo. Já estamos até sobre a hora ali, né? 1 minutinho. Então, bom, agora a parte final. Então, isso aí é muito interessante a gente sempre concatenar, por isso que eu sempre tento fazer a ligação desses estudos nossos com a nossa tarefa. A proposta é estudar o Espiritismo, e o Espiritismo, na sua virtude, também mediúnica. Nós temos o propósito de desenvolvimento mediúnico, de compreensão do fenômeno. Não é um fato só de estou inserido numa corrente, vou prestar uma tarefa e eu não tenho essa faculdade mediúnica. Não, tem sim, tem a da compreensão, de assistir o fenômeno mediúnico e compreender o que aconteceu. Isso que é muito importante. Tem médicos que dizem assim, não sinto nada, sente-se já um doador de energias. Mas se, por acaso, ocorreu o fenômeno mediúnico de efeitos físicos, até de uma coisa mais ostensiva, de compreender o que está acontecendo. Grande parte dos dirigentes de trabalhos não tem a mediunidade ostensiva, mas tem, pelo estudo, pelo aprendizado, a capacidade de interpretação. Querem um exemplo bem para nós, que é clássico, de quem ficou praticamente 30, 40 anos trabalhando nisso, o Inácio Ferreira. Inácio Ferreira era dirigente da Maria Modesto Cravo, dirigente daqueles médiuns todos que hoje passam lá do outro lado, e conviveu com os espíritos em tratamento no hospital do espírita, né, de psiquiátrico de espírito de Uberaba, durante décadas, e realizando tarefas mediúnicas difíceis, de espíritos obsessores, aquela passagem dele com Tomás de Torquemada e muitos outros relatados nas obras dele. Ele não tinha a faculdade da vidência, não psicografava, não tinha clara audiência, não tinha nenhum desses fenômenos, mas de percepção. Estudou, tinha o aprendizado, a intenção de servir e sabia respeitar todos esses fenômenos e conhecer a individualidade dos médiuns para perceber até qual é o ponto que ele tinha que ir, o que ele tinha que tirar de cada manifestação mediúnica para o melhor daquele paciente que está sendo tratado. E é isso. Então, pessoal, vamos encerrar então mais uma terça-feira nossos estudos, tá? Elevando o nosso pensamento ao alto. Um momento agora chegado sempre quando nós renovamos a cada encontro da gratidão. De agradecer à espiritualidade superior, agradecer aos nossos bons espíritos que nos intuem, que nos direcionam esse caminho da busca do conhecimento, que quantas vezes nós estamos envolvidos com esse propósito, as ideias afloram, o nosso pensamento praticamente interage com os textos teóricos que são externados, nas reflexões do nosso dia a dia, as reflexões com os nossos trabalhos, que, embora do ponto de vista físico, até pessoalmente na Casa Lucas de Assis, nós estamos meio afastados momentaneamente para as razões dessa pandemia, mas que os nossos estudos estão interagindo de forma a compreender cada vez melhor a todos esses fenômenos ao qual cada um de nós já esteve e estará inserido no futuro próximo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações,
as livrai de todo mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Francisco. Então tá, turma. Eu que agradeço Abraço vocês todos. Obrigada, Francisco. Obrigada, Flavinha. Aqui. Semana que vem. Obrigada, Tudo de bom. gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, querido. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau, Tchau. Nicolas. Uma boa noite Tchau, Nicolas e a Lorena. todos. Obrigada mais uma vez. Eu Tchau, Jaque. agradeço. Obrigado, Obrigada. Francisco. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, Bom queridos. descanso. Tchau, 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 tchau.